Olá, professores e professoras da Diretoria de Ensino Norte 1, coordenadores pedagógicos, espero que vocês estejam todos bem. Eu vou fazer o ATPC dos anos iniciais dessa semana B, que vai de 8 de agosto a 12 de agosto de 2022. Eu sou a PEC de inglês, antiga PCNP, né? Mudou a nomenclatura. Agora a gente fala PEC, professora especialista em currículo de inglês. Eu sou a Cláudia Almeida Fornaciari. A nossa dirigente é a Cristiane Batista de Oliveira. A coordenadora de equipe curricular é a Aline Corte. A nossa supervisora do núcleo pedagógico é a Márcia Marques Lucas. E eu sou a professora especialista em currículo de inglês, a Cláudia Almeida Fornaciari. A pauta desse ATPC, primeiramente a gente vai falar um pouquinho sobre o acolhimento, depois eu vou falar um pouquinho de inglês nos anos iniciais, depois eu vou passar o resultado do concurso Learning English do segundo bimestre, e em seguida eu vou divulgar o concurso Learning English do terceiro bimestre. Então, o nosso primeiro item será o acolhimento, lembrando que o acolhimento deve ser feito ao longo do ano todo, não é apenas no início do ano, não é apenas depois das férias. A gente recebe estudantes novos o tempo todo, então a gente tem que estar sempre acolhendo esses novos estudantes. Então, é um movimento que não acaba, é uma coisa contínua que deve ser feita ao longo do ano. E o que não pode ficar de fora do acolhimento? Ações e atividades adaptadas à nossa realidade, respeitando turnos e ciclos. Às vezes, uma atividade de acolhimento que a gente preparou para os estudantes do primeiro ano não vai servir para os estudantes do quinto ano, por exemplo, né? Porque eles têm uma faixa etária diferente. Às vezes, uma mesma atividade funciona assim para diversos ciclos, mas tem todas, né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Outra coisa que não pode ficar de fora é a identificação das áreas, dos componentes curriculares, as macrocompetências socioemocionais envolvidas, também ações dotadas de sentido, facilmente identificadas por introdução, desenvolvimento e fechamento. Antes do desenvolvimento das ações e atividades de acolhimento emocional, é preciso observar se as atividades mobilizam, integram e incluem todos os estudantes. Promove diálogo, reflexão ou ludicidade? Foca nos indivíduos em relação ao grupo? Respeita as pessoas e seus sentimentos, né? É muito importante a gente respeitar os estudantes como um todo, né? Promove um ambiente confortável, confiável e seguro. Colabora, coopera e corresponde com uma cultura de paz nas escolas. Parte da própria realidade. Possui um plano B. É sempre importante a gente ter um plano B, né? Porque às vezes a gente prepara alguma atividade, achando que vai dar super certo e pelos motivos os mais diversos acaba não dando certo, né? E daí quando isso acontece é bom a gente pensar num plano B, ok? E qual é o sentido do acolhimento? É desenvolver no estudante um sentimento de pertencimento, que ele faz parte da escola, trabalhar os valores fundamentais de convivência, resgatar a importância da escola na vida do estudante, desenvolver habilidades socioemocionais, por exemplo, empatia, respeito, proporcionar uma vivência mais democrática no cotidiano escolar, apoiar, estabelecer vínculos e amparar. E quais são as competências socioemocionais e a intencionalidade do acolhimento? Tolerância ao estresse, responsabilidade, organização, imaginação criativa e empatia. Agora eu vou deixar uma sugestão de atividade de acolhimento
que pode ser feita em qualquer época do ano. Pode ser na volta às aulas, pode ser no início do ano, pode ser numa segunda-feira, depois do final de semana, pode ser no início de uma aula. Vocês que vão decidir, tá? Então, como é que seria essa atividade? A gente toca uma música agitada. Enquanto essa música toca, os estudantes andam em círculos. A gente pede para eles andarem, né? Ou se eles se sentirem à vontade, eles podem dançar, mas sempre andando ao redor do espaço, no caso da sala de aula, né? Um mediador, geralmente o professor, ele pausa a música. E quando a música pausa, os estudantes formam duplas com quem estiver mais próximo, por isso que eles têm que ir se movimentando ao redor da sala, porque essas duplas têm que ser trocadas, né? Então, parou a música, o estudante que estiver mais próximo a eles vão formar uma dupla, vão se cumprimentar e vão conversar sobre algum item que o professor é que vai estipular, né? Então, por exemplo, a conversa pode ser sobre o final de semana, se tiver numa segunda-feira, por exemplo, o que eles fizeram, se foi bom, se não foi. Também pode conversar sobre o próximo final de semana. Quando eu dava essa atividade, eu sou professora de inglês, né? Então, geralmente eu dava como warm-up, que a gente chama de um aquecimento que a gente dá no início da aula, né? Então, eu pegava algum conteúdo que foi trabalhado em aulas anteriores, fazia um diálogo em cima desse conteúdo e dava como exercício de conversação no início da aula, para que eles pudessem rever aquele conteúdo trabalhando a oralidade, né? Então, é uma ideia, mas vocês então podem fazer, se eles estiverem voltando de férias, eles podem conversar sobre como foram as férias, enfim, vocês que vão decidir, né? E daí, quando não é uma conversa longa, que eles vão realizar, uma conversa curtinha, de 1 minuto, por exemplo, né? E daí você já, depois que você dá um tempo para eles conversarem, você toca a música novamente. Mesmo que eles não tenham acabado a conversa ainda, não faz mal. Você vai explicar tudo isso antes, né? Então, a partir do momento que a música voltar a tocar, as duplas vão se despedir e voltam a caminhar ao redor da sala, né? E daí, quando você percebe que eles já estão mais próximos de um outro estudante, né? Você para a música novamente para que eles tenham a oportunidade de conversar com outro colega, certo? Então, esse procedimento vai ser repetido até que os estudantes tenham a oportunidade de conversar com vários colegas diferentes. Se você tiver com um número ímpar de estudantes na sala, vai ter algum aluno que vai ficar sem um par, né? Daí, ou você sugere que, nesse caso, eles façam atividade em trio, ou então você entra na conversa lá como professor com aquele estudante que ficou sem a dupla, tá bom? Então, é uma ideia e uma sugestão de atividade para trabalhar a oralidade no caso. Agora, nós vamos falar do componente curricular de inglês nos anos iniciais. Lembrando que é importante que não só os professores especialistas de inglês assistam essa parte do ATPC, mas também os professores regentes de sala, né? Porque os professores regentes acompanham as aulas de inglês, então é importante que eles saibam o que está acontecendo, saibam das novidades, tá? Então eu peço para que todos assistam, não só os professores especialistas de inglês, mas os professores dos anos iniciais como um todo. Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre um roteiro que foi as autoras dos livros de inglês dos anos iniciais quem escreveram, tá? Então, são as autoras dos livros Brick by Brick, né? Que é para ser usado do 1º ao 3º ano, e também a autora do livro Hello Kids, que é para os 4º e 5º anos. Então, elas dizem que as propostas de atividades desenvolvidas pelo material Hello Kids e também o Brick by Brick priorizam a mobilização de habilidades linguísticas voltadas ao speaking, ou seja, a fala, e ao listening, né, a escuta. Então, como os estudantes encontram-se em processo de aprendizagem da língua portuguesa, ou seja, eles ainda estão sendo alfabetizados nos anos iniciais, as atividades que envolvem o writing, que é a escrita, né, e o reading, a leitura, em língua inglesa, elas são inseridas de forma
gradual e cuidadosa só a partir dos 4º e 5º anos. Então, por exemplo, num primeiro, no segundo e no terceiro ano, não é uma boa ideia eu dar uma prova, por exemplo, e perguntar nessa prova para o aluno escrever qualquer palavra em inglês, por exemplo, escreva a cadeira em inglês. Não é uma boa, por quê? Porque ele talvez não saiba escrever cadeira nem em português ainda, ele está sendo alfabetizado, né? Então, não é o momento ainda de a gente fazer esse pedido, tá? Lógico que eu posso, sim, mostrar algumas palavras por escrito já desde o primeiro ano, sem problemas, mas é sempre de forma cuidadosa. Eu não devo, por exemplo, encher a lousa de palavras escritas em inglês ou de um texto escrito em inglês e pedir para os estudantes copiarem, porque eles estão aprendendo ainda a escrever em português, né? Estão sendo alfabetizados ainda. Então, a gente tem que tomar esse cuidado em relação à língua inglesa, né? No início, trabalhar mais coralidade, por isso que o livro traz muitas sugestões de desenho, de músicas para eles ouvirem, né? De áudios, que é porque eles ainda estão sendo alfabetizados, então a gente não deve exigir muito a escrita e a leitura em inglês nesse momento. A partir do 4º ano, que daí eles já estão mais alfabetizados, daí a gente já pode trabalhar, né, um pouco mais com a leitura e com a escrita em inglês. Antes eu até posso, como eu falei, mas de forma cuidadosa, mostrando algumas palavras apenas em inglês, sem pedir numa prova que eles já escrevam essas palavras ou um texto em inglês. Isso não, tá ok? Nesses livros, há sempre indicação de uma canção por aula. Essa é uma estratégia oportuna para trabalhar de forma lúdica os temas contemplados nas unidades dos livros. Antes de colocar a música, a gente deve apresentar o tema da canção aos estudantes com informações sobre o que será contado. Para esse momento, pode-se fazer perguntas como: quais são as personagens da canção, o que estão fazendo, entre outras, né? Caso a letra da música esteja acompanhada por imagens, a gente deve explorar com eles as ilustrações, né? Então, perguntando o que vocês estão vendo nesse desenho, que vocês acham que sobre o que vocês acham que a música vai falar, tá? E a mesma coisa com o exercício de listening, tá bom? E a gente não deve se preocupar em explicar o significado de todas as palavras da canção, tá? O importante é que eles se engajem em cantar e entendam seu significado como um todo de forma contextualizada, mas sempre falar para eles que eles não precisam entender palavra por palavra, não precisa ficar traduzindo todas as palavras. O importante é que eles entendam a música como um todo, ok? Sempre que a gente trabalhar ou uma música ou um exercício de listening, né? Esses exercícios de áudio que os livros trazem ou no CD ou em QR Code, a gente sempre deve tocar o áudio mais de uma vez. Primeiro a gente deve acalmar os estudantes, tá? A gente deve falar para eles que eles não precisam entender tudo que está sendo falado, que eles devem procurar entender a conversa como um todo, não precisa entender palavra por palavra, que eles devem focar no exercício, e a gente deve tocar esse áudio mais de uma vez, tá? Uma vez geralmente é pouco, umas 2, 3 vezes, às vezes 4, mas que isso também fica cansativo, né? Mas de 2 a 4 vezes eu acho que é o ideal. Daí a gente deve propor a eles brincadeiras e explorar movimentos corporais que podem estar associados às canções, né? Eles podem ir dançando, fazendo alguns gestos, né? Se possível, como um warm-up, como um aquecimento, né? A gente pode convidar os estudantes a cantarem novamente a canção nas aulas seguintes, né? No início das aulas, para relembrar o que foi ouvido, para lembrar do vocabulário trabalhado, né? É sempre bom trabalhar novamente. E as autoras sugerem que as atividades de listening, né? Que são aquelas atividades de escuta, que elas sejam divididas em 3 etapas. O pre-listening, ou seja, antes de tocar o conteúdo do áudio,
elas sugerem que a gente explique aos estudantes o que eles irão realizar e dê as comandas da atividade, né? Então, como eu falei, a gente deve acalmar os estudantes, falar que eles não precisam se preocupar em entender tudo que vai ser dito, mas no exercício, o que eles têm que fazer, o que eles têm que tentar responder enquanto eles estiverem ouvindo aquele listening, né? Enquanto o áudio estiver tocando, os estudantes devem ouvir o CD de 2 a 3 vezes, tá? Como eu já falei, e depois relacionar o que ouvem com o que foi proposto na atividade, né? Responder a atividade que o livro tá pedindo. E tem um post-listening, né? Depois que a gente tocou esse áudio, os estudantes devem resolver as dúvidas de pronúncia ou significado de algumas palavras. Então, depois que você tocou, você pode perguntar: vocês têm alguma dúvida? Tem alguma palavra que você gostaria de saber? Vocês querem ouvir o listening mais uma vez, tá? Esse tipo de coisa, né? E em relação ao writing, que são os exercícios de escrita, né? As atividades do material que envolvem a escrita ocorrem de forma gradual, preferencialmente para os alunos do 4º e 5º anos, porque daí eles já estão alfabetizados, né? Então, nesse momento, os estudantes já apresentam maior maturidade e conhecimentos com relação ao processo de alfabetização de língua inglesa. Antes do 4º ano, eu até posso, sim, dar algumas atividades, né? Apresentar algumas palavras por escrito, pedir para que eles escrevam algumas palavras, mas sempre pouca coisa, tá? Porque eles ainda estão sendo alfabetizados. Então, como os estudantes ainda estão sendo alfabetizados, o material nos primeiros estágios, as propostas de atividades envolvem recorte, colagem, pintura, associação de formas, jogos e músicas, sem a utilização de escrita. Então, tem muita sugestão de brincadeira, muita música para ser ouvida, muitos listening, né? O concurso que eu inventei, o Learning English, é para vocês irem se acostumando também com isso, né? Com atividades que vocês possam dar, sempre em formas de desenho, porque eles ainda não podem escrever muito por estarem sendo alfabetizados, né? Então, somente no último estágio, que seria o 5º ano, né, por exemplo, depois que o estudante estiver mais familiarizado com as palavras, estiver já alfabetizado, é quando ele começa efetivamente a escrever, né? No 4º, 5º ano, geralmente, eles já estão mais alfabetizados. Para as atividades de homework, que é a lição de casa, as autoras sugerem que as primeiras sejam realizadas em sala de aula, porque o livro vem escrito em inglês, né? Então, se você pedir desde o início que eles façam atividade em casa, e como não tem a tradução, os alunos podem se sentir perdidos. Então, é melhor você fazer, principalmente as primeiras, né? Fazer em sala de aula, mesmo sendo a parte da lição de casa, para que eles vão se acostumando com as atividades, né? E daí, à medida que os estudantes forem ganhando autonomia, daí sim as atividades de homework podem ser feitas em casa. Em relação à avaliação, o que as autoras propõem? A avaliação, sobretudo nos estágios iniciais, 1º, 2º, 3º ano, ela deve ser processual e também envolver aspectos atitudinais e socioemocionais. É fundamental que você, professor, combine previamente com os estudantes quais instrumentos avaliativos serão utilizados. Você vai dar prova ou você vai avaliar pelas atividades que eles fizerem ao longo do bimestre, vai ser mais uma nota participativa, você vai fazer esse combinado com seus estudantes, né? E as autoras sugerem que, à medida que os estudantes realizem as atividades, que você, professor, organize com eles portfólios individuais, ou seja, todas aquelas atividades que você der ao longo do bimestre, você pode ir guardando numa pasta, né, individual para cada aluno,
E daí, no final do bimestre, ao invés de você dar uma prova, você pode avaliá-los por meio dessas atividades, né? Então, pois essa é uma boa estratégia para acompanhar a progressão de aprendizagem dos estudantes. Você pode, sim, se você quiser dar uma prova, mas não é necessário, você pode avaliá-los por meio dessas várias atividades que eles já fizeram durante todo o bimestre, ok? Agora, a gente vai falar do concurso Learning English. Eu vou passar para vocês o resultado do concurso do segundo bimestre, já parabenizando a todos que participaram, tá? Se os seus estudantes não foram premiados, não fiquem tristes. Sempre digam para eles que o importante é participar, que o importante é que eles aprenderam alguma coisa nesse concurso e que eles terão novas oportunidades, tá? E desde já a gente dá os parabéns para todos, os que participaram, os que não participaram, os que ganharam, os que não ganharam, mas que participaram, estão todos de parabéns. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Bom, a gente teve 2 primeiros lugares, porque teve uma escola que trabalhou tão bem, não, todas as escolas trabalharam muito bem, né? Mas teve uma em especial que os estudantes fizeram atividades muito caprichadas, e daí a gente ficou na dúvida de qual seria a melhor, foi difícil escolher. Então a gente decidiu dar 2 primeiros lugares, tá? Então, um desses primeiros lugares ficou para a estudante Cauane Jordão da Silva. Ela é do terceiro B da Escola Estadual Isabel Vieira de Serpe Paiva. É aluna da professora Lucélia Gamboa. Tá aqui a atividade que ela fez. Eu tirei uma foto, não sei se vocês vão conseguir ver com clareza, né? Mas quem viu com mais de perto viu que está cheio de detalhes, está muito bonitinho, muito caprichado. Ela atendeu todos os requisitos do edital, escreveu todos os itens lá da sala de aula em inglês. Enfim, foi muito caprichoso o trabalho, está de parabéns. Então, esse é o primeiro lugar e tem um outro primeiro lugar, tá? Porque foi muito bom mesmo. Então, a gente decidiu também premiar como sendo o primeiro lugar, né, uma outra estudante da mesma escola. Isso foi possível porque o professor podia mandar o trabalho de um estudante por sala de aula, né? Então, a aluna do slide anterior era do terceiro B, se eu não me engano, e essa aluna aqui é do terceiro C. Então, são alunas da mesma escola, mas de salas de aula diferentes, né? E então essa estudante é a Lorena Elvésio Esquivinato, se eu não estiver pronunciando o nome dela errado, se tiver, desculpa. Mas ela é uma estudante do terceiro C, também da Escola Estadual Isabel Vieira de Serpa e Paiva, da professora Lucélia Gamboa, também ficou em primeiro lugar. Também está muito caprichado o desenho. Desenho não, uma maquete, né, na verdade, que eles fizeram. Esse tem os mínimos aí, também respeitou todos os critérios do concurso, tem as palavras escritas em inglês direitinho. Nossos sinceros parabéns, em dose dupla para essa escola. O segundo lugar ficou para o estudante Guilherme Oliveira Trevisan, da Escola Estadual Jardim Canaã, da professora Amanda. Também foi muito bem feito, todas as palavras aí escritas em inglês direitinho. Nossos parabéns também para o estudante Guilherme e para a professora Amanda, que ficaram em segundo lugar. Em terceiro lugar ficou o estudante Lucas Sintra Fagundes, do terceiro C, da Escola Estadual Paulo Trajano da Silveira Santos, da professora Ingrid. Ele fez um desenho aí representando a sala de aula ideal, também com todas as palavras em inglês escritas direitinho. Também ficou muito bom. Nossos parabéns para a professora Ingrid e para o estudante Lucas, que ficaram em terceiro lugar no concurso.
E agora eu vou divulgar o concurso Learning English do terceiro bimestre. Então, para o terceiro bimestre, a gente propõe a seguinte atividade. Os estudantes dos primeiros anos agora, vocês viram que no primeiro bimestre eu dei atividade para os segundos anos, né? No segundo bimestre foi para os terceiros, e agora no terceiro bimestre que eu estou incluindo os primeiros anos. Por quê? Por aquela preocupação de os primeiros anos não estarem alfabetizados ainda, a gente precisa dar um tempo, né, para eles irem se acostumando a escrever, a ler, a se alfabetizarem, enfim. Então, por isso que eu deixei os estudantes dos primeiros anos, né, agora no terceiro bimestre, porque para eles já terem, porque agora eles tiveram mais contato com as palavras, né, ainda estão sim no processo de alfabetização, mas estão um pouco mais maduro do que eles estariam no primeiro bimestre, por exemplo, né? Então, agora a atividade é para esses estudantes do primeiro ano e no quarto bimestre vai ser para os quartos e quintos anos, tá? O que esses estudantes do primeiro ano vão fazer? Eles vão fazer 5 desenhos, tá? Um para cada número de 1 a 5. Os números devem estar, além de ter o número lá, né? 1, 2, 3, o número também deve estar escrito por extenso em inglês, né? 1, 2, 3, 4, 5. E o desenho deverá representar a quantidade do número, tá? Daqui a pouco eu vou deixar um exemplo para vocês entenderem melhor. Então, a gente está trabalhando a imagem, mais uma vez, né, em forma de desenho, e também a linguagem verbal, que no caso são os números escritos em inglês por extenso, tá? Quais são as habilidades que esse concurso está contemplando? São essas aqui, são 3 habilidades, uma de língua inglesa, EF06LI17, uma de artes, essa segunda aqui, e também uma de matemática. Por quê? Porque ele vai ter que representar, se for o número 1, ele vai fazer um único desenho, se for o número 2, 2 desenhos, então ele vai ter que saber representar essa numeração, tá? Então, é uma proposta interdisciplinar de inglês, arte e matemática. Quando eu mostrar agora um exemplo, vocês vão entender melhor o que eles devem fazer. Então, o cronograma do concurso do terceiro bimestre está sendo lançado hoje, né, dia 8 de agosto de 2022. É o lançamento oficial da terceira etapa do concurso, né, terceiro bimestre, por esse ATPC da Diretoria de Ensino. O prazo final para as escolas enviarem as atividades selecionadas ao núcleo pedagógico é dia 30 de setembro, ok? De 2022. Então, tem quase 2 meses aí para realizar a atividade. Os professores de inglês, arte e o professor regente de sala devem escolher a melhor atividade, um estudante por sala de aula do primeiro ano, tá? E vão enviar essa atividade para mim no e-mail que está aqui, tá? claudiafornaciari@prof.educacau.sp.gov.br. Os critérios para participação. A participação é voluntária, se não quiser participar, tudo bem, mas a gente recomenda que participe, né? Até para incentivar os estudantes, né? A aprender inglês, que esse é o objetivo principal. Então, são para os estudantes do primeiro ano do ensino fundamental. Deve observar rigorosamente a data limite para o envio dos desenhos, que é até 30 de setembro de 2022. Os critérios obrigatórios para a seleção das atividades. Tem que ter o nome completo do estudante, série e turma, nome completo da escola, nome completo do professor com o telefone, que se a gente precisar entrar em contato, isso facilita. Criatividade e capricho por parte do estudante que vai fazer a atividade. Escrita correta dos números em inglês, podendo consultar a página 78 do livro do estudante, né? No Brick by Brick, nessa página aí 78, tem os números lá escrito em inglês, tá? Então, eles podem consultar à vontade, sem problemas. E a quantidade de desenhos de cada número representados corretamente. Daqui no último slide eu vou mostrar para vocês uma ideia, né? Para vocês entenderem melhor. A premiação
Então, os 3 estudantes finalistas, primeiro, segundo e terceiro lugar, e seus professores receberão certificados de participação, que serão entregues pelos professores especialistas em currículo nas suas escolas. E os 3 estudantes finalistas receberão também medalhas da diretoria Norte 1, tá? Sobre a atividade, o desenho deve ser elaborado pelo estudante, tem que ser um desenho, tá? Não pode ser colagem dessa vez. E os números tem que ser escrito por extenso em inglês, tá? Então, tá aqui o exemplo que eu falei no próximo slide. Então, ele tem que fazer 5 desenhos, né? Então, ele vai colocar o número 1, escrever o número 1 em inglês, one no caso, e fazer um desenho apenas representando esse número 1. No caso aí, o desenho que tá é uma vaquinha, tá? Por exemplo. Daí, ele vai fazer a mesma coisa com o número 2. Põe lá o número 2, escreve esse número extenso por inglês e faz 2 desenhos, no caso são 2 porquinhos, representando esse número, tá? Mesma coisa com o número 3. Coloca lá o número 3, escreve por extenso em inglês, 3, e faz os 3 mesmos desenhos 3 vezes, né, para representar esse número 3. No caso, são 3 gatinhos aí, tá? No número 4, tá lá o número escrito em extenso, 4, e tem 4 formiguinhas representando esse número, tá? E mesma coisa com o número 5, tá lá o 5, 5, escrito, né, o número extenso por inglês, e tem 5 elefantes aí no desenho representando esse número, tá ok? Então, essa é a ideia. Se você já tiver trabalhado os números em inglês com os estudantes, não tem problema. Você fala, agora a gente vai rever um pouquinho, você dá como se fosse uma atividade de revisão, tá? Que é sempre importante a gente rever os conteúdos que a gente já trabalhou com eles, né? Então, você fala, ó, a gente já aprendeu os números lá de 1 a 5, né? Mas a gente vai fazer uma atividade de revisão, que é sempre importante a gente ver novamente, né? Pra gente... Assim a gente aprende mais, a gente reforça aquilo que a gente já aprendeu. Então, essa é a ideia da atividade do concurso no terceiro bimestre, ok? Daí, por fim, aqui estão as referências bibliográficas, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ligar para mim lá no núcleo pedagógico, né? Como eu já falei, eu sou a Cláudia, professora especialista em currículo de inglês. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, que eu estou à disposição. Grande abraço para todos e um ótimo terceiro bimestre.